O homem que quebrou o mercado financeiro. Estamos falando de nada mais, nada menos do que George Soros. E aqui nesse vídeo eu vou falar para você a melhor estratégia que ainda existe para você investir no mercado financeiro e ganhar dinheiro com isso, sem truques, construindo patrimônio de forma certa. E a gente vai tirar aqui alguns insights, tanto da estratégia que o George Soros utilizou na época, e quanto também do livro do Cisne Negro, do Nassim Taleb. A gente vai fazer algumas conexões e tirar alguns insights que você pode levar para a sua carteira de investimentos e para o seu portfólio, entender de uma vez por todas o que está acontecendo com o mundo e os grandes sinais que a gente está enxergando para algo que pode se repetir e já aconteceu. Então bora pro vídeo, sem mais delongas. Então o que aconteceu? Em 1992, o governo britânico estava tentando manter o valor da libra artificialmente alto. Eles achavam que eles tinham controle de todo o mercado, até que apareceu o nosso querido George Soros na história. Então ele percebeu que o sistema não se sustentava dessa forma, não artificialmente, e ele apostou contra a libra, porque o governo britânico estava vendendo muito ouro no mercado. Em um único dia, conhecido como a Quarta-feira Negra, o Banco da Inglaterra teve que defender a sua própria moeda, gastou bilhões, subiu juros, mas o mercado foi mais forte. A libra despencou, o Reino Unido teve que sair do sistema europeu e o Soros acertou a sua aposta. Ele tinha apostado contra a libra e nisso, em um único dia, ele lucrou mais de $1 bilhão. Ele não quebrou o mercado de fato, ele apenas entendeu as regras antes de todo mundo. Então, ele conseguiu se beneficiar do que ele entendeu que era um movimento errado do governo britânico, que estava vendendo o ouro e tentando manter alto a taxa da libra. E aí ele apostou contra a libra e, quando tudo desmoronou, né, esse movimento de manter a libra artificialmente alto despencou, essa bolha da libra estourou na época, né, uma pequena bolha, e o George Soros lucrou muito com isso nesse dia. Então você deve estar imaginando, pô, o George Soros lá na Inglaterra, em 1900 e lá vai bolinha, o que tem a ver com isso aqui agora? O que está acontecendo aqui agora, em 2025? O dólar está perdendo força, com uma estratégia quase clara do Donald Trump de enfraquecer o dólar para fortalecer a indústria americana, os bancos centrais comprando ouro em níveis recordes, investidores também começando a procurar alternativas fora do sistema bancário tradicional, com ativo, um investimento que não dependa de ninguém, que não seja passivo de ninguém. O movimento é praticamente o mesmo. Quando o mercado sente que o papel está perdendo valor, que os governos estão perdendo um pouquinho a mão, está ficando todo mundo endividado, os juros estão altos, o dinheiro corre para o lastro verdadeiro. E aí que entra o nosso querido ouro. E até mesmo recentemente está entrando uma pontinha do Bitcoin nesse lastro, uma diversificação de lastro. Um ativo que não é dependente de ninguém, que não é passivo de ninguém, não depende de ninguém, é fácil de verificar e é escasso. E é muito fácil de você transportar por aí. Então não é sobre prever o futuro, é sobre entender o risco real estatal, qual que é o risco que está acontecendo com as moedas, com a dívida dos países, e você entender e aplicar isso para a sua carteira de investimentos. Então a gente vai falar aqui quais são os mercados, né? Um meio que você pode investir, tanto no ouro como no Bitcoin. Continua aqui no vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. Então, enquanto a maioria das pessoas tenta adivinhar para onde que o dólar está indo, o investidor inteligente, ele faz exatamente o oposto. Ele se prepara para qualquer cenário e principalmente, como diriam os estoicos, premeditatum malorum, você vai prever o pior cenário possível. E isso é algo que o Nassim Taleb fala no livro dele, A Lógica do Cisne Negro também, de que você não pode estar com uma exposição na sua carteira, que se uma ideia sua der errado, você vai ser destruído por completo. Você não pode estar exposto a cisnes negros negativos. Você tem que cuidar para que a sua carteira esteja recheada de cisnes negros positivos, possíveis cisnes negros, porque os verdadeiros cisnes negros você não consegue prevê-los, você só consegue se expor a possíveis ocasiões dessas. Então, entrando aqui no tema do livro, o que é um cisne negro? Primeiro, é uma coisa de grande impacto, grande impacto, é uma coisa que não dá para você prever, e é uma coisa que depois que ela acontece, as pessoas, né, a humanidade com a sua ânsia de achar padrões, vai inventar alguma narrativa do porquê que aquilo era previsível. Então a gente não sabe quando que um cisne negro vai aparecer, mas a gente sabe que quando ele acontece, ele muda tudo. E a única defesa para um cisne negro é a diversificação, e principalmente a diversificação de lastro. Um pouco em ouro, porque ele resiste ao governo e ele se fortalece nas crises. Uma pequena exposição em Bitcoin, porque ele é o alvo antifrágil, né? Ele vai ser o ativo antifrágil digital da sua carteira. E o resto, sim, em ativos produtivos, em renda variável, em ativos que gerem
renda de fato que gerem valor para a sociedade. Então o segredo não é você tentar ser o próximo George Soros, é você se posicionar como ele, estando preparado para o colapso dos outros. Então o Soros ele entendeu uma única coisa: as moedas são políticas, mas o ouro e os ativos reais são matemáticos. Quando a confiança no sistema cai, o valor ele migra de lugares. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. O que muda é a forma, né? Antes a gente tinha o ouro físico, agora a gente está tendo o ouro em ETFs, e agora a gente tem até mesmo o Bitcoin, que seria um ouro digital. Mas a essência é a mesma: proteger o valor de governos e de crises. Porque uma coisa que a gente sabe é que o governo vai estar sempre injetando mais moeda na economia, ele vai estar sempre expandindo o seu poder. Então, se a gente tem um ativo que se beneficia quando o Estado fica mais fraco, a gente também se torna um pouco mais robusto na nossa carteira de investimentos. E uma primeira diversificação de lastro que você pode ter na sua carteira é propriamente o ouro. E aí o ouro você consegue investir nele de forma física, mas eu não recomendo muito porque a gente tem alguns problemas. A gente tem o problema de você saber se esse ouro é verdadeiro, se ele não foi adulterado, se não é uma prata pintada, se não é alguma coisa desse tipo. Você tem o problema de liquidez, que se você pegar um ouro físico desse, você não consegue ir na esquina e vender esse ouro, você não consegue transformar ele em dinheiro, em comida tão rapidamente. E também a gente tem um problema de segurança, que é difícil de você guardar, né? Você não pode guardar em qualquer lugar, você tem que se preocupar com a segurança. E então a gente teria um ouro um pouquinho melhor, que seria o ouro nos ETFs. Você vai estar exposto, alguém vai estar comprando aquele ouro por você, provavelmente uma instituição financeira, um banco. Eles vão estar comprando ouro, eles vão estar guardando esse ouro para você, e você vai estar exposto somente à variação do preço do ouro. Então, se o ouro sobe, você valoriza a cota daquela ação que você comprou, né? Como se fosse uma ação na bolsa, mas na verdade é um ETF. E aí, o nome dele é IAU. Você pode comprar lá na onde você compra as suas ações internacionais, você pode comprar o ETF IAU. É igual você compra uma ação, uma stock, um REIT, enfim. E se você quiser investir em Bitcoin, você pode comprar o ETF IBIT, né, que é um ETF de Bitcoin, por que não comprar o Bitcoin pessoalmente, né, e guardá-lo pessoalmente? Porque você tem que ter um amplo conhecimento de Bitcoin, você tem que estudar sobre segurança cibernética, você tem que dedicar algumas horas, alguns dias de estudo sobre o Bitcoin, como armazená-lo, que não é tão simples como você guardar ouro, né? Que se você só coloca no dedo ou no pescoço e sai andando por aí. O Bitcoin ele é um pouco mais sensível. Então, não é sobre você dar all-in em alguma tese, né? Não é sobre dar all-in no ouro ou no Bitcoin, é sobre você se proteger e diversificar a sua carteira. E aí, se você quer saber qual que é a estratégia que o Nassim Taleb usa, eu vou deixar aqui o link na descrição desse livro, A Lógica do Cisne Negro, em que ele fala o que são os cisnes negros e os erros que as pessoas cometem quando elas tentam prever esses cisnes negros. E aí, além do conteúdo incrível que o Nassim Taleb escreve, que é um conteúdo gostoso de você digerir, que é um calhamaço de um livro com muito conteúdo e muito conhecimento, eu vou deixar aqui o link na descrição para a Amazon, você não paga nada mais para estar comprando por esse link e você ainda ajuda o meu canal, porque eu vou pegar o link mais barato que tem lá da Amazon, o livro mais barato que tiver, vou colocar aqui no link da descrição. E se por fim você quer saber qual é a estratégia que o Nassim Taleb gosta, ele chama de estratégia Barbell, em que ele coloca 80 a 90% da carteira dele como um ativo seguro. Seria, por exemplo, uma Treasury de um governo americano, que é a renda fixa americana, porque os Estados Unidos ainda é a maior potência global, o dólar ainda é a maior moeda global, e aí, então no caso, esse 90% de ativo mais seguro possível seria, por exemplo, uma renda fixa americana, e aí, nos outros 10% você colocaria um cisne negro positivo, um possível cisne negro positivo. Então, por exemplo, um Bitcoin, porque o Bitcoin ele é um ativo convexo, ou seja, você pode perder 100% da sua tese, no caso seria 10% da sua estratégia Barbell, mas ele pode multiplicar muito, muito assim, então você vai estar exposto a uma pequena tese que pode explodir e tomar conta da sua carteira. Mas se no pior dos casos a tese do Bitcoin der errado, ele só é 10% da sua carteira. Você recupera rapidamente isso com aquele 90% de segurança que você tinha. Então essa é a estratégia Barbell do Nassim Taleb, que ele gosta muito e que ele explica melhor nos livros deles, e eu lembro do link na Amazon. Mas nada disso vai te ajudar, nada disso vai te ajudar se você não souber a história das moedas. O que importa em uma boa moeda? Como que elas evoluíram, como que elas saíram da concha até o Bitcoin. E eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu falo especificamente, mano, eu dissequei o livro do padrão Bitcoin, do Saifedean Ammons. Esse vídeo aqui, ele tá incrível, clica lá que você vai gostar muito. Pode crer que você vai gostar, beleza? Valeu!